Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Contelli, bem-vindos aí a mais uma correção de exercícios da segunda fase da UAB, da melhor área, né? Direito Civil. Como vocês estão, pessoal? Espero que todos estejam bem, realizando aí todos os exercícios do curso, peças, blocos de questões, estudo dirigidos, com bastante treino, estudo, porque vai dar certo, não é verdade? Pessoal, temos hoje aqui um bloco de questões, tá? Super fácil por sinal. Vamos realizar a leitura do enunciado, top 10, né, top 10 das questões e depois iremos responder juntos a nossa questão. Olha como é fácil. Vem comigo. Então olha lá, pessoal. Jéssica e Jennifer, fazendeiras na cidade de Barreto, São Paulo, comprometeram-se a entregar 6 cavalos para Gabriel em 30 de 1 de 2019, mediante pagamento à vista, face à realização de uma corrida de cavalos organizada por eles, previsto para 10 de 2 de 2019, em Barreto, São Paulo, no qual os animais seriam utilizados. Ocorre que, em 15 de janeiro de 2019, sem que houvesse a concentração, todos os cavalos da fazenda de Jéssica e Jennifer faleceram em razão de um desastre natural, do qual estas não tiveram culpa. A partir dessa situação hipotética, responda. A. No presente caso, qual a espécie de obrigação identificada na presente questão? B. Tendo em vista que não existem mais cavalos vivos na fazenda de Jéssica e Jennifer, deverá a obrigação não ser cumprida por elas? Fundamente. C. Caso Gabriel entenda ser devido o ajuizamento de ação em face de Jéssica e Jennifer, qual seria a competência de eventual ação? Pessoal, lemos o enunciado, então, grifamos aí as partes mais importantes. Agora, nada de responder diretamente. Nada de responder direto. Sempre. Folha de rascunho, perfeito? Folha de rascunho, top 10, top 10 das questões. Não tem como errar essa forma, tudo bem? Olha como eu faço então, juntos, na folha de rascunho, top 10 das questões. Primeiro, pessoal, ler 2 vezes a questão, já identificando as palavras. Segundo, identificar o tema. No caso aqui, obrigação de a coisa incerta e competência. Terceiro, Q1. Questão material ou processual. Aqui é mista, pessoal. É questão material e processual. 4, Q2. Relação civil ou de consumo? Civil. 5, Q3. Incide legislação especial? Não. Pesquisar o tema no Código Civil. Lembrando, ordem de pesquisa, pessoal. Índice, remissivo, sistemático. Iniciar respondendo sim ou não. 9. Ser objetivo e aplicar o dispositivo legal ao problema. 10. Indicar o dispositivo legal e transcrevê-lo com suas próprias palavras. Pessoal, dessa forma não tem como errar, perfeito? Dessa forma aqui com top 10, top 10 das questões, não tem como errar. Então, olha como ficou a nossa resposta. Vamos lá. Olha a nossa resposta. A. No presente caso, trata-se de obrigação de dar coisa incerta,
conforme o artigo 243 e seguintes do Código Civil, o qual expõe que deverá ser especificado apenas pelo gênero e pela quantidade. B. Com efeito, como se trata de obrigação de coisa incerta, não poderá haver a especificação da coisa antes de sua concentração, conforme manda o artigo 246 do Código Civil. C. Conforme o artigo 53, inciso 3º, a linha D do CPC, a competência seria em Barreto, São Paulo, ou seja, onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Vocês viram como é fácil, pessoal, nossa resposta? De forma clara, informando aí tudo que o enunciado pede. É assim que vocês devem fazer. Tudo bem? Fácil demais. Então, olha lá. Questão 2. Vamos para a questão 2, pessoal. Questão muito fácil. Questão 2. O Everton e Maiara, menores impúberes, representados pela sua genitora Camila, ajuizaram a ação pleiteando alimentos em face de seu genitor Eric, no sentido que são filhos gêmeos do réu. Porém, o genitor recusa-se a pagar alimentos, razão pela qual requerem a fixação de alimentos. Ressalta-se que a genitora dos menores, Camila, é faxineira e gasta por mês com os menores o valor de R$2.000, uma vez que paga escola particular, peru escolar, alimentos e vestimentas, tendo ainda suas despesas cotidianas, além dos valores gastos com os menores, sendo que Eric recebe como renda na profissão de médico o valor de R$15.000. Perfeito, pessoal? Então, a ação pleiteando alimentos. Maiara. Perfeito, a recusa, né? Tá ok? Os menores ajuizaram a ação em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, levando em consideração o foro de domicílio dos menores. Ocorre que, no despacho inicial, o magistrado, então olha lá, despacho inicial, o magistrado da primeira vara da família de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, determinou a remessa dos autos ao foro do domicílio do réu. Considerando tal situação hipotética, responda fundamentadamente. A. Agiu com acerto o magistrado da primeira vara da família de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas? B. Caso os menores tenham sua residência alterada no decorrer do processo, a competência é modificada igualmente? C. Considerando o enunciado, qual seria a fundamentação jurídica adequada de inicial para o requerimento dos presentes alimentos? Pessoal, mesma coisa, tá? Mesma coisa. Folha de rascunho, top 10, top 10 das questões. Olha como é fácil. Vem comigo. Folha de rascunho, top 10 questões. Primeiro, ler 2 vezes a questão, já identificando as palavras. Segundo, identificar o tema, pessoal. Aqui é competência alimentos. 3. Questão material ou processual, mista. A relação é civil. Incide legislação especial? Sim, pessoal. A Lei 8.069 de 90, tá? Que é o ECA. Teremos pesquisar no CPC, Código Civil, Constituição Federal
E no ECA. Ordem de pesquisa, índice, remissivo e sistemático, pessoal. Sempre iniciar a questão respondendo sim ou não. Ser objetivo e aplicar o dispositivo legal ao problema. E 10. Indicar o dispositivo legal e transcrevê-lo com suas próprias palavras. Não tem como errar, pessoal. Olha a nossa resposta. A. Não. Nos termos do artigo 53 do CPC, é competente o foro de domicílio ou residência dos alimentantes para a ação em que se pedem alimentos. B. Não. Pois do artigo 43 do CPC, extrai-se que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Perfeito? E a C? A fundamentação jurídica adequada, primeiramente, seria no sentido que é necessário assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, cultura, dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, conforme artigo 227 da Constituição Federal. No mesmo sentido, com base no artigo 22 do ECA, incumbe ao requerido o dever de sustento e educação dos requerentes. Com o mesmo efeito, os alimentos deverão ser fixados de acordo com o binômio e necessidade dos requerentes e possibilidade do requerido, conforme artigo 1694, parágrafo 1º, e 1695 do Código Civil. Perfeito? Seguindo então, pessoal. Questão 3, estamos acabando. Jorginho é um renomado cantor de pagode na cidade de Balneário Camboriú, Santa Catarina, tendo Miguel como seu grande amigo, com inúmeras fotos publicadas em redes sociais diariamente. Tendo em vista essa forte amizade, que é inclusive conhecida por todos, Miguel recebeu um convite do prefeito de uma cidade de Santa Catarina para que Jorginho cantasse em um bloco de carnaval da cidade em um enorme trio elétrico. Miguel, sem falar com Jorginho, prometeu para o prefeito da cidade que o mesmo compareceria no bloco de carnaval da cidade e faria o show no enorme trio elétrico por 2h30, no dia 5/3/2019. A partir dessa situação hipotética, responda. A. No presente caso, a questão diz respeito a algum instituto jurídico previsto no âmbito dos contratos. Qual seria este instituto? Ademais, no presente caso, qual a obrigação de Miguel perante o prefeito da cidade, caso Jorginho não aceite cantar no bloco de carnaval da cidade em um enorme trio elétrico? Fundamente. B. Caso Jorginho tenha aceito fazer o show no dia 5/3/2019, mas não tenha comparecido, qual a responsabilidade de Miguel? C. Suponha que Jorginho tenha aceito fazer o show no dia 5/3/2019, mas não tenha comparecido. Assim,
diante do não comparecimento, o prefeito ajuize a ação de perdas e danos em face de Miguel. Como advogado de Miguel, quais seriam as fundamentações jurídicas abordadas na contestação? Justifique. Pessoal, fácil. Folha de rascunho. Ler 2 vezes a questão, já identificando as palavras. Identificar o tema, que aqui, pessoal, o tema é promessa de fato de terceiro e contestação. Fácil. 3. Questão material ou processual? Mista, pessoal. Os dois, né? Material e processual. 4. Relação civil ou de consumo? Civil. 5. Inciso de legislação especial? Não. Então, vamos pesquisar no Código Civil e CPC. Ordem de pesquisa, índice, remissivo e sistemático. 8. Iniciar respondendo sim ou não. 9. Ser objetivo e aplicar o dispositivo legal ao problema. E 10. Indicar o dispositivo legal e transcrevê-lo com suas próprias palavras. Então, olha como ficou a resposta. A. O caso apresentado diz respeito à promessa de fato de terceiro, haja vista que implica no fato de que uma pessoa, Miguel, se comprometer com outra, prefeito, a obter o consentimento de uma terceira pessoa, Jorginho, na conclusão de um contrato, sem ter recebido preliminarmente o consentimento dessa última pessoa para a conclusão desse contrato. Nessa situação, caso Jorginho não aceite fazer o show, Miguel responderá por perdas e danos, nos termos do artigo 439 do Código Civil. B. Nessa situação, com a ratificação de Jorginho, que assumiu fazer o show, Miguel não possui responsabilidade pelo seu não comparecimento, nos termos do artigo 440 do Código Civil. C. Na contestação, deverá alegar preliminarmente a ausência de legitimidade, com base no artigo 337, inciso 11º do CPC, na medida em que Miguel não possui responsabilidade pelo não comparecimento de Jorginho, sendo ilegítimo para figurar no polo passivo da ação. Com base no artigo 339 do CPC, Miguel deverá indicar o sujeito passivo da relação jurídica, que é Jorginho. No mérito, tendo em vista a ratificação de Jorginho, que assumiu fazer o show, Miguel não possui responsabilidade pelo seu não comparecimento, nos termos do artigo 440 do Código Civil, devendo assim ser julgada improcedente a ação. Perfeito? Última questão, pessoal, estamos acabando. Claudete, jovem universitária, no primeiro dia que recebeu sua carteira de habilitação provisória, comprou um veículo e decidiu viajar para Salvador, Bahia, no intuito de passar o ano novo na cidade. No trajeto da viagem, em razão da inexperiência, ressaltando ser o seu primeiro dia habilitada, Claudete provocou um engavetamento sem vítimas, mas que acabou por gerar danos ao automóvel de Juarez, envolvido no acidente. Para arrumar seu carro, Juarez gastou R$10.000, sendo que o carro da Claudete apenas teve riscos imperceptíveis na traseira. Com esse prejuízo de R$10.000, Juarez procurou Claudete para ressarcimento dos valores. Contudo, Claudete negou o pagamento e informou de forma
totalmente arrogante e ríspida que seu único patrimônio era o veículo envolvido no acidente, sendo que já o estava vendendo e que nem, olha lá, sendo que já o estava vendendo e que nem adiantaria Juarez ingressar com ação judicial, pois nunca conseguiria penhorar nenhum bem. Olha que absurdo. Diante da situação narrada, responda. A. Qual medida judicial deverá ser tomada para garantir o resultado útil de eventual processo indenizatório a ser promovido contra Claudete? B. Quais requisitos processuais devem ser observados? Então, olha lá, requisitos processuais devem ser observados para esse tipo de pedido. O réu é citado? Se sim, qual o prazo da defesa? C. Em caso de processo indenizatório, quais seriam as fundamentações jurídicas adequadas na inicial para condenação de Claudete na indenização do valor de R$10.000? Mesma coisa, pessoal. Folha de rascunho, olha lá, estamos acabando. Então, ler duas vezes a questão, já identificando as palavras. 2. Identificar o tema, pessoal. Aqui é tutela provisória de urgência, cautelar antecedente, processo indenizatório e o ato ilícito. 3. Questão material ou processual? Os dois, pessoal, mista. A relação aqui é civil, não exige legislação especial. Iremos pesquisar no CPC e Código Civil. Sempre, pessoal, índice, remissivo e sistemático. 8. Iniciar respondendo sim ou não. 9. Ser objetivo e aplicar o dispositivo legal ao problema. E 10. Indicar o dispositivo legal e transcrevê-lo com suas próprias palavras. Então, olha a nossa resposta. Finalizando aqui. A. Com efeito, a medida judicial adequada para garantir o resultado útil de eventual processo é o pedido de tutela provisória de urgência cautelar antecedente de arresto do automóvel de Claudete, já que está vendendo bem, a fim de lesar credores, com base no artigo 301 do CPC. B. A petição inicial da ação que visa a prestação da tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 305 do CPC. Conforme dispõe o artigo 306 do CPC, o réu será citado para oferecer contestação no prazo de 5 dias. E por fim, pessoal, finalizando aqui o nosso bloco, C. Em razão da inexperiência, Claudete provocou um engavetamento, que acabou por gerar danos ao automóvel de Juarez envolvido no acidente, cometendo assim ato ilícito, face à negligência e imprudência, conforme artigo 186 e 187 do Código Civil. Ademais, com base no artigo 927 do Código Civil, é direito de Juarez ser ressarcido no valor de R$20.000, face aos prejuízos sofridos com o conserto do veículo, sendo que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Pessoal, finalizamos então aí o nosso bloco de questões. Muito fácil, por sinal, com essa estratégia não tem como errar. Pessoal, agradeço muito a atenção de todos, tá ok? O que precisarem, estou à disposição e continuem estudando, fazendo todos os do curso, porque vai dar certo, vocês vão conseguir.
Tá ok? Pessoal, mais uma vez agradeço. Um beijo, um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.